Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e hoje vim aqui para apresentar um artigo publicado no CAEDUCA 2020. Esse artigo foi escrito em parceria com dois grandes amigos e parceiros, os professores e juristas Fernando Pereira Alqualo e Mauro Gonzaga Alves Júnior. Pois bem, o nosso artigo faz uma crítica ao modelo de educação burguês e ressalta o papel ambíguo da educação institucional. Pois, segundo esta ideia, a educação tem um papel estratégico de reprodução ideológica. Ou seja, as escolas, os clubes, as igrejas são equipamentos da sociedade que têm por finalidade reproduzir o pensamento e a cultura burguesa. É o que chamamos de ideologia. Ao fazer essa reprodução cultural, a educação também reproduz as classes sociais. Essa educação classista ocorre porque, ao realizar a reprodução ideológica, a educação acaba mantendo as mesmas relações vigentes na sociedade, isto é, a manutenção da dominação dos ricos, detentores do capital, em detrimento da classe trabalhadora, que vende a sua força de trabalho. No entanto, identifica-se uma grande contradição no sistema educacional, pois, de um lado, ele reproduz o modelo capitalista, se tornando uma ideologia, mas, por outro, ele também possibilita a tomada de consciência da classe estudantil. A tomada de consciência dessa classe sobre o seu papel na universidade e na sociedade brasileira, podendo então ser um espaço de resistência à ideologia. Ao visualizar o mundo atual com tantas disparidades, em que a busca desenfreada pelo poder e a coisificação das pessoas são tangíveis, a educação surge como um elemento de transformação social. A educação é um instrumento imprescindível para que o indivíduo possa reconhecer a si próprio como um agente ativo na modificação da mentalidade de seu grupo, sendo ele, este indivíduo, protagonista na construção de uma democracia. Pessoal, para efetivarmos esse papel da educação como elemento de emancipação e autonomia do indivíduo, é necessário voltar o olhar para um modelo de educação que rompa com a ideologia, que rompa com essa ideologia tecnocrática e com um modelo educacional cientificista de raízes positivistas e se preocupe com a formação de pensadores críticos. E nesse sentido, resta evidente que, ao refletirmos sobre a vida, a condição humana e todas as relações implicadas nessa realidade, encontramos na filosofia o instrumento e o amparo para as nossas reflexões. É papel da filosofia estimular a reestruturação do pensamento, ao propiciar um distanciamento do imediatismo cotidiano, de levar ao confronto de ideias com rigor científico e clareza, auxiliado, lógico, pelo espírito crítico. A filosofia é um meio eficaz de superação do senso comum, das ideologias que geram engano e alienação. No nosso artigo, ressaltamos que não existe educação sem educador. Ainda que a educação deva ser centrada no educando, é evidente que essa relação só pode se dar
pela mediação de um educador que favorece as vivências do conhecimento. O espaço socialmente voltado para essa relação são as instituições de ensino, instituições que congregam os agentes e as ações pertinentes a essas práticas. No entanto, devemos ter consciência que as instituições de ensino não são neutras, abstratas, mas sim fontes de vivência da cultura, fonte das potencialidades humanas, das realidades sociais, econômicas e ideológicas. As escolas elas falham ao não contribuírem para a maior humanização dos alunos, permitindo que cresçam alienados e distantes dos conhecimentos e vivência que promovem um sentido de cidadania. O educando, sem noção dos princípios da cidadania, nega a consciência de classe, sujeita-se às realidades mais brutais. E para que haja cidadania, é imperativo que haja uma educação de qualidade, uma educação com valores e atuações que levem o sentido da cidadania aos ideais e entendimento dos educandos, pois nenhuma civilização se estabelece sem educação, mas a educação ela deve possuir um fim que transcenda a sua própria prática. Seja essa prática qual for, o objetivo é a construção de um sujeito autônomo, de um sujeito capaz de participar ativamente da construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária, menos preconceituosa, mais tolerante, enfim, pessoal, mais democrática. Não dá para falarmos de crise da democracia social, não dá para falarmos de pluralismo jurídico, não dá para falarmos de democracia em um todo, sem falarmos primeiro dessa formação cidadã. Então, quando a gente pega lá o artigo 205 da Constituição, que diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Poxa, professor, o senhor de novo nesse artigo, o senhor é insistente, hein? Sou insistente, sou educador, então sou insistente. Pessoal, educação, direito de todos, não é direito de alguns. O que a criança está fazendo lá, quebrando pedra na mina? O que ela está fazendo numa mina de carvão, num canavial? Direito de todos, não direito de alguns. Essa bolha que a gente se cerca, a realidade do mundo não é a minha igreja, não é a minha casa, não é a minha escola, não é o meu bairro, não é o meu Facebook. Não adianta ter um monte de direito aqui bonito se a gente não lutar para concretizar isso aqui, senão nunca vai sair do papel. Pleno desenvolvimento da pessoa, um cidadão autônomo, um cidadão livre, um cidadão capaz de pensar por si próprio e não ficar aceitando verdades prontas que lhe são empurradas goela abaixo. Seu preparo para o exercício da cidadania. Como ser cidadão sem preparo, sem educação? Como ser cidadão sem o preparo para o exercício da cidadania? Então, a educação no Brasil tem uma crise na educação ou é um projeto social?
ou é um projeto de dominação? Desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, e conjunção aditiva, e qualificação para o trabalho. Será que a gente deve buscar educação para desenvolvimento da pessoa humana, me desenvolver como ser humano, meu direito humano de me desenvolver, desenvolver minhas capacidades plenas, artísticas, físicas, intelectuais? Eu tenho o direito, enquanto ser humano, de desenvolver a minha plenitude intelectual, a minha plenitude de vida enquanto ser humano. Será que a educação atua nesse papel de desenvolvimento das minhas plenitudes? 2. Será que a educação me prepara para o exercício da cidadania? Não vou responder, vou deixar para vocês pensar. Ou será que a gente ignora todos esses artigos, todos esses incisos, todos esses princípios e nos voltamos, e a gente se volta tão somente para a qualificação para o trabalho? A função da educação é formar seres humanos plenos, livres, autônomos, independentes? Ou é formar mão de obra para o mercado?